Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição especial do Boletim Unesp Notícias, hoje falando sobre o vestibular Unesp 2021. Aqui com a gente a professora Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação da universidade, e o professor Antônio Nivaldo Espanhol, diretor-presidente da Fundação VUNESP, que coordena o vestibular da universidade. Professora Gladys, professor Nivaldo, muito obrigada pela participação aqui no Boletim Unesp Notícias. Obrigada, Maíra, por mais essa oportunidade de a gente poder conversar com a comunidade da Unesp e com os nossos futuros candidatos, né? Os nossos futuros membros da comunidade da Unesp. Olá, Maíra. Eu agradeço também imensamente o interesse da TV Unesp em fazer a divulgação, enfim, repassar as informações referentes ao vestibular da Unesp 2021, que será feito em condições excepcionais, em decorrência da pandemia. Então, muito obrigado aí, a TV Unesp e a Maíra. Professores, né, o professor Nivaldo já antecipou essas condições excepcionais para a realização do vestibular 2021. As informações já são públicas, que a primeira fase ela será no final de janeiro, a segunda fase recentemente foi divulgada, que ela também foi reformulada para que contenha apenas questões objetivas e a redação, de modo a facilitar a elaboração e também a realização desse exame pelos vestibulandos da universidade. Então, eu gostaria que, inicialmente, vocês esclarecessem quais os critérios que a VUNESP, a Prograde, representando a universidade, adotaram para que esse vestibular Unesp 2021 se mantivesse, para que o ingresso ocorra ainda em 2021 e tenha todos os cuidados sanitários necessários em meio à pandemia da Covid-19. Então, Maíra, acho que uma coisa importante, uma diretriz importante que nos guiou foi o vestibular, ele teria que acontecer mesmo numa situação complicada de pandemia, porque nós temos pessoas, tem os candidatos e as suas famílias que têm o sonho de ingressar na Unesp. E que é um sonho que vem sendo cultivado há anos, e a gente não gostaria de frustrar essas expectativas. Então, a Prograde, né, junto com a VUNESP, fez todo o esforço para reformatar o nosso vestibular de modo a que ele mantivesse a sua qualidade, porque o formato e a qualidade do exame também vem sendo construídos ao longo de anos e é algo do que nós temos muito orgulho. Então, de modo que ele mantivesse a sua qualidade, as suas características mais importantes, mas também, ao mesmo tempo, possibilitasse a sua realização nessa situação tão adversa em que estamos vivendo, garantindo a segurança, mas garantindo a possibilidade de participação dos nossos candidatos. Eu acho que o professor Nivaldo também pode esclarecer mais a complicação de reformatação dessa logística. Então, Maíra, primeiro, essas indefinições todas em relação ao cronograma da pandemia, que a gente imaginava que fosse uma coisa rápida, que talvez nem interferisse no cronograma inicialmente previsto, e depois a gente foi observando que as coisas foram se estendendo, e aí tudo funciona de maneira bastante concatenada em relação a essas datas, porque primeiro tem o Enem, e vocês acompanharam a novela em relação ao Enem, se é realizado em 2020, se vai para 2021, enfim, como que era. E as universidades, não só a Unesp, mas a USP, a Unicamp, nos seus calendários, procuram não fazer que haja coincidência entre as três e também que não haja coincidência com a aplicação das provas do Enem. Então, nós ficamos muito no compasso do calendário da definição do INEP em relação às provas do Enem. E, claro, a partir do momento que se constatou que haveria, então, um comprometimento do calendário em função da pandemia, houve todo um trabalho feito pelos nossos técnicos, conversando, então, entre eles, os técnicos da área acadêmica, pensando nas provas, os técnicos da área de logística, pensando, então, na aplicação, técnicos da área de planejamento, para pensar na organização disso tudo, e conversando com a Prograde.
porque, no final das contas, a VUNESP é o braço executivo do vestibular. Mas quem define tudo, e o vestibular não é da VUNESP, o vestibular é da Unesp. Então, a decisão final nunca cabe à VUNESP, e sim à Unesp. Então, essa conexão da VUNESP com a Prograde, ela foi forte desde o início, e todas as decisões foram tomadas, então, de comum acordo, e os protocolos foram desenhados, então, de acordo com as exigências e orientações das autoridades de saúde. Isso também vai mudando de acordo com a avaliação que vai sendo feita em relação à evolução da própria pandemia. E eu queria também acrescentar, Maíra, que essas diretrizes todas que foram construídas pela Prograde juntamente com a VUNESP foram levadas aos nossos colegiados da Unesp, foram discutidas e foram validadas nas nossas reuniões de colegiado. Professores, a partir dessas definições, desse cuidado que vocês tiveram para que se mantivesse o vestibular, por conta desse sonho que a professora Gladys sinalizou, e também o professor Nivaldo, com toda a equipe que compõe a execução desse vestibular, que implicações vocês acreditam que neste primeiro momento, ou até num segundo momento, a gente já consegue elencar, pensando nesses vestibulandos, e até mesmo na manutenção dessa qualidade, da excelência da prova, que é o que a gente repercute no ensino, que a gente defende da Unesp enquanto uma universidade de excelência? Bom, com relação à primeira fase, Maíra, embora a gente tenha decidido que ela será feita em 2 dias, o formato da prova para cada candidato não vai ser alterado muito em relação ao que nós já vimos adotando nos últimos anos. Então, nesse sentido, a gente entende que a qualidade do exame, que foi tão elogiada no ano passado com relação ao seu caráter interdisciplinar, ela está garantida, né, nesses termos. Então, a mudança de formato nesse sentido, na primeira fase, ela é uma mudança mais de aplicação do que na concepção e na estrutura, na natureza da prova. O que vai acontecer é que haverá duas provas da primeira fase. Uma para o primeiro dia, uma para o segundo dia. Isso tem implicações mais para a organização e a concepção da prova e a aplicação, portanto, as implicações são mais para a VUNESP do que para o candidato propriamente dito em termos da primeira fase, porque ele, na primeira fase, fará uma prova muito semelhante ao que poderia ser esperado numa situação sem pandemia. A diferença vai estar mais com relação à segunda fase. Com relação a isso, o que nos guiou foi, como eu disse, a possibilidade de a gente manter a realização do vestibular e a divulgação dos resultados num tempo viável para que a gente pudesse convocar os candidatos para a sua matrícula e dar início ao ano letivo de 2021. Porque a realização da prova com questões objetivas, que é o que está sendo proposto para a segunda fase, em apenas um dia, ela tem 2 implicações. Primeiro, em termos de evitar aglomeração, porque os candidatos não precisarão se deslocar e ir ao local da prova por mais do que um dia, é apenas um dia e a prova se realiza. E, em segundo momento, a gente tem uma abreviação com relação à questão do tempo para a correção. É claro que a segunda fase mantém a redação, porque a gente acha que um momento de escrita, né, dissertativa, é importante para que o aluno, para que a gente conheça o candidato em termos de como ele expressa, ele organiza o seu pensamento e expressa as suas ideias. Mas tudo foi pensado nessas 2 diretrizes. A gente manter a qualidade da seleção, que é uma marca registrada e da qual a gente tem muito orgulho, uma marca registrada do vestibular da Unesp, que é realizado pela VUNESP,
mas, ao mesmo tempo, fazendo esses ajustes para viabilizar a realização do exame. Bom, com relação a repensar a concepção do vestibular, também foi necessário fazer adaptações nas provas de habilidades dos poucos cursos específicos que as exigem, no sentido de adaptá-las a essa situação que exige, né, evitar aglomerações. Os técnicos da VUNESP e os elaboradores e revisores das questões, então, ao invés deles elaborarem 90 questões da prova de conhecimentos gerais, eles terão que elaborar 180 questões e distribuir em 2 provas, com o mesmo conteúdo e com um grau de dificuldade equivalente. Então, do ponto de vista da qualidade, como a professora Gladys realçou, há toda uma preocupação dos elaboradores e do corpo técnico da Unesp para garantir, de fato, que a prova da Unesp, do vestibular da Unesp, continue tendo esse caráter interdisciplinar, que tenha, então, a qualidade já reconhecida aí pela imprensa, pelas pessoas do meio aí, da educação, né? Em relação à segunda fase, então, toda essa discussão foi bastante integrada, porque para a preocupação de evitar aglomeração, uma primeira hipótese que se levantou foi de se fazer o vestibular da Unesp numa única fase. Se uma prova seria suficiente, então, um único encontro para se fazer a prova. Na conversa entre os técnicos e a avaliação dos estatísticos, como o vestibular da Unesp é um vestibular de grande complexidade, porque é um vestibular que tem que selecionar um aluno do curso de medicina, que disputa com mais de 300 candidatos por vaga, ao mesmo tempo tem que elaborar prova adequada a curso de menor concorrência, então os estatísticos não recomendaram que se fizesse a prova numa única fase, seria necessário mesmo fazer prova em 2 fases. Uma vez definido isso, quer dizer, então, para a primeira fase, a solução foi essa, de fazer 2 provas de conhecimentos específicos, aproveitando o histórico que se tem. Como na área de biológica tem o curso de medicina, que só ele já reúne quase 30 mil candidatos, então, os cursos da área de biológicas, historicamente, reúnem 50% de todos os candidatos, que, no caso, vai girar em torno de uns 50 mil. Então, por isso, foi definido um único dia para os candidatos da área de biológicas e, no outro dia, para realizar essa prova de conhecimentos gerais para os candidatos da área de humanidades e da área de exatas, aos cursos, né, área de humanidades e da área de exatas. E aí, então, ficou dessa forma definido. Em relação à segunda fase, que nós tivemos depois reuniões com a USP, com a Unicamp, depois de definidas as datas, né, definidas as datas de aplicação das provas do Enem, então nós nos reunimos, a Prograde e com a gente, enfim, com o pessoal da USP e Unicamp, para distribuir entre nós os domingos, né, que restam, os finais de semana para se aplicar. E no final, para o bem ou para o mal, não sei direito, mas a Unesp ficou com a última data. O que para a Unesp é muito bom, porque nós vamos aproveitar a experiência que eles vão ter, né? Então, os problemas que eles talvez tenham que enfrentar, a gente já vai ficar sabendo antes e vai poder contornar, eventualmente. Então, mas a segunda fase nossa ficou muito distante, que ficou no dia 28 de fevereiro, né? Então, a Prograde já expôs logo de início essa preocupação em relação ao retardamento do início do semestre, né, do letivo, né, o primeiro semestre letivo de 2021. Então, uma forma de contornar esse tempo necessário para se fazer a correção foi de substituir 36 questões dissertativas por 60 questões objetivas, porque o prazo, então, demandado para fazer as correções das questões objetivas é muito menor, porque isso é feito por meio de um processamento, então, e não da alocação de pessoas, porque é outro problema. As pessoas que corrigem as provas do vestibular da Unesp, elas são bastante experientes, sabe? E muitas têm mais de 60 anos. E é outro problema, que você não pode reunir esse pessoal, enfim, para fazer correções. Então, pensando no cronograma, pensando na logística, as dificuldades para reunir esse pessoal, o nosso corpo técnico, junto com a Prograde, enfim,
chegaram a esse modelo de prova aí de 60 questões de múltipla escolha, né, questões objetivas, e a redação. Então, esse é o que temos para o momento, quer dizer, que acho que o de melhor a gente conseguiu equacionar para enfrentar esse problema momentâneo. Professor, o senhor comentou essa questão logística, né, para aplicação, para elaboração da prova, para aplicação e também para correção. Eu gostaria de saber como que a VUNESP tem trabalhado para um treinamento diferenciado dos aplicadores, né, da elaboração da prova, no primeiro momento, desse corpo técnico, e também da logística para a aplicação dessa prova nas escolas, nas universidades, como vem ocorrendo ao longo dos anos, até pelo volume de pessoas que vão, né, o fluxo de pessoas que estarão na aplicação, né, na aplicação e participando enquanto candidatos dessas provas. Então, imaginando 50 mil pessoas num dia, né, para a participação desse vestibular, como que os fiscais de prova, os coordenadores de sessões, eles vão trabalhar a partir, né, dessas definições já estabelecidas, tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Então, a VUNESP já estabeleceu seu protocolo de aplicações. Aliás, a VUNESP já está aplicando, né? Então, já fez vestibular para o Einstein, agora vai fazer esse final de semana, vai ter vestibulares menores, com 2.000, 3.000 candidatos distribuídos aí de maneira, com toda a segurança, seguindo o protocolo. O da Unesp é um vestibular, é o maior vestibular que a VUNESP faz, enfim, envolver 100 mil candidatos. Então, o problema que se colocou logo de cara é que não teria como, por exemplo, fazer a primeira fase num único dia, não teria espaço, não teria equipe, porque tem que multiplicar por 3, né? Nas salas que normalmente nós colocamos 40 candidatos, pelo nosso protocolo vai ter que colocar 14. Então, ao invés de uma sala, nós teríamos que fazer a alocação de 3 salas. Acontece que não existe essa infraestrutura disponível. Então, na primeira fase, você quebra no meio, ok. Ainda assim, você tem que ampliar em 50% a alocação de espaços físicos e de equipes. Então, para vocês terem uma ideia, na primeira fase, normalmente, a VUNESP envolve o trabalho de 5.700 pessoas na equipe de aplicação, entre coordenadores, auxiliares de coordenação, fiscais de sala, fiscais volantes, fiscais de sanitário, pessoal de apoio. Ou seja, nós estamos falando, então, de muita gente. Dividindo em 2 dias, nós vamos precisar, estamos estimando, vai depender das condições que nós teremos em janeiro, mas se fosse para fazer hoje, nós precisaríamos de 8.600 pessoas, e não de 5.700. Entendeu? Para a segunda fase, que é o número menor, né, de pessoas que vão para a segunda fase, normalmente a gente aloca 3.200 pessoas. Esse ano, se fosse para fazer nas condições de hoje, precisaríamos, então, de 4.800 pessoas. Então, tem todo um planejamento e tem todo o cuidado. Você falou em treinamento. Quer dizer, essas equipes, elas estão habituadas a trabalhar nos certames da Unesp, não só para o vestibular da Unesp, mas para todas as outras atividades que a Unesp executa, e tem o treinamento para isso, mas agora ela tem que não só ter o treinamento para ter todos os cuidados necessários, mas também implica na utilização e na disponibilização de equipamentos de proteção individual, né? Então, o uso da máscara para os candidatos, mas também para as equipes. Para as equipes, a utilização daquele escudo, enfim, né, protetor da face, a disponibilização do álcool em gel, a questão de medir a temperatura ou não medir a temperatura, enfim, todas essas questões, elas estão colocadas no nosso protocolo e o planejamento tem que ser muito bem elaborado para que os candidatos se submetam às provas do vestibular da Unesp e as equipes que trabalham tenham o treinamento, a equipe do planejamento nosso, da VUNESP, já tem trabalhado no treinamento das equipes para que todos trabalhem em segurança, a despeito, então, da situação adversa que a gente enfrenta no momento. Esse é o desafio que nós estamos aí hoje.
Para além desse desafio, professora, né, teremos a aplicação, a divulgação dos resultados nas diferentes chamadas. E, professora Gladys, o professor Nivaldo antecipou a questão da preocupação da Prograde com o ingresso desses alunos no calendário acadêmico 2021. Como que a Prograde está analisando, a partir dessas definições, esse ingresso, as diferentes entradas, as entradas alternativas, como nós tivemos no vestibular 2020, já tivemos oportunidade de conversar sobre isso em outras entrevistas, mas do ponto de vista da Prograde, nesse primeiro momento, né, pensando que nós estamos em agosto de 2020, como que a Prograde, neste momento, avalia essa questão do calendário 2021? Bom, de acordo com a organização que estamos fazendo para o vestibular, e com a data de divulgação prevista dos resultados e as chamadas que estão no calendário, nós prevemos o ingresso, né, dos nossos novos alunos a partir de abril do ano de 2021. Algumas unidades, talvez, em algumas unidades, talvez esse ingresso fique, inclusive, um pouco posterior a abril de 2021, mas não antes de abril. Consideramos que, na situação adversa de pandemia que estamos vivendo, o atraso de um mês é bastante razoável. Ou, eu diria, o atraso de apenas um mês é bastante razoável, mostra a capacidade grande de organização que tem sido feita na Unesp com relação ao enfrentamento da pandemia, né, e ao oferecimento das disciplinas de maneira remota. Então, em termos de vestibular, achamos que o ingresso e as chamadas elas vão acontecer normalmente a partir do calendário e dos calendários letivos de cada unidade, e isso vai transcorrer normalmente. A questão que você levanta também tem a ver com digamos assim, a convivência do vestibular com as novas possibilidades de ingresso que foram colocadas na Unesp a partir do ano passado e que também foram efetivadas, né, pela VUNESP, né, que são a possibilidade do ingresso alternativo pelo processo seletivo das Olimpíadas científicas e também pelo processo seletivo a partir da nota do Enem. Bom, a partir do que foi decidido e aprovado pelo CO, né, da Unesp, né, pelo Conselho Universitário, neste ano tínhamos a intenção de fazer um processo seletivo alternativo a partir das notas do Enem para 10% das vagas da universidade. Por conta do adiamento da realização do Enem e da data tardia da divulgação das notas desse processo seletivo do INEP, não será possível. Mas estamos levando aos colegiados a possibilidade de realizar também para 2021 o mesmo tipo de processo seletivo para vagas remanescentes a partir da nota do Enem, que foi realizado neste ano. Também estamos consultando a comunidade científica para ter uma ideia de quantas e quais Olimpíadas científicas vão se manter nesse ano, realizadas de outras maneiras, a partir de formas remotas, e para avaliar a possibilidade de oferecimento também do processo seletivo das Olimpíadas científicas. Não é? Temos a intenção de manter os dois projetos, mas estamos fazendo uma avaliação para ver a sua viabilidade ainda em 2020. De qualquer maneira, a possibilidade da adoção desses processos alternativos de ingresso, ela é um legado que esta gestão vai deixar para as próximas gestões, e a gente considera que é um legado que a gente considera muito importante e positivo, porque ele traz a diversificação do perfil do nosso ingressante, no sentido de que, por exemplo, o processo das Olimpíadas Científicas ele atrai pessoas
mais vocacionadas para a área, que já estão interessadas na área há algum tempo, têm feito Olimpíadas nas áreas dos seus cursos. E, por outro lado, o processo do Enem ele pode trazer uma maior diversificação em termos geográficos, porque o INEP tem uma abrangência nacional. Então, consideramos esse legado, a abertura dessas possibilidades, um legado positivo. Outro impacto que se tem nesse cenário excepcional que estamos vivendo da pandemia é pensar como que esse vestibular vai ser operacionalizado do ponto de vista das inscrições, do pedido de isenção, da própria divulgação e devido à alteração das datas, da própria sistemática que vocês apresentaram anteriormente, como que tudo isso está em planejamento, já que estamos, né, no início desse processo de divulgação do vestibular, professor Nivaldo? Do ponto de vista do cronograma, a gente ganhou. Embora tenha todo o transtorno decorrente das indefinições colocadas pela pandemia, mas uma vez definido o calendário, então nós temos uma situação agora que é difícil de fazer o planejamento. Embora historicamente a gente tenha na casa de 100 mil candidatos, enfim, chegamos a 110, caiu para 98, para 95, lá na VUNESP tem um pessoal otimista e tem um pessoal pessimista, sabe? Eu jogo talvez um pouquinho mais do lado do pessoal conservador aí, mas tem alguns que dizem, olha, com essa crise econômica, as pessoas não tendo a capacidade de pagar as mensalidades nas escolas privadas, os vestibulares das escolas públicas, como o caso da VUNESP, das universidades públicas, eles vão ser mais demandados, vamos ter mais candidatos. Outros dizem, não, essa desmotivação dos alunos que tiveram que parar de frequentar as escolas e têm tido, então, as experiências não mais ou menos bem-sucedidas em relação a esse ensino remoto, isso vai desmotivar e teremos menos candidatos. Enfim, para a VUNESP, se nós tivermos mais ou menos candidatos, nós temos capacidade de planejamento para mais e temos capacidade de planejamento para menos. O cronograma, como eu disse, ele acabou sendo favorável, porque vai ampliar o período de possibilidade de se solicitar isenção, que vai até o dia 13 de setembro, já vai começar aí a partir do dia 24, 25, aí, até o dia 13 de setembro, é um tempo bastante razoável. As inscrições, que normalmente são feitas em um mês, elas serão feitas no decorrer de todo o mês de outubro e até o final de novembro. Então, serão praticamente 2 meses de divulgação. Os alunos da escola pública, tanto das escolas vinculadas à Secretaria Estadual da Educação, quanto das escolas técnicas vinculadas ao Centro Paula Souza, aqueles alunos que estão, nesse ano, matriculados no 3º ano do ensino médio, eles têm uma taxa de inscrição com a redução de 75%, ou seja, eles pagam apenas R$ 42,50 para se inscreverem no vestibular da Unesp. Então, isso é muito importante. E para os alunos que têm carência socioeconômica, é só requerer a isenção, que vai estar aberta, então, até o dia 13 de setembro. Então, isso é muito importante, é um facilitador para trazer realmente o bom aluno da escola pública para a universidade pública, para que ele continue os seus estudos. Uma coisa que também pode influir no número de candidatos, mas isso não é o mais importante. O importante é que as pessoas que frequentam a escola pública sejam convencidas de que elas são muito bem-vindas e que devem prestar o vestibular das universidades públicas, em particular da Unesp, que é a universidade que acolhe melhor os alunos do ensino público. Tanto que nós temos a VUNESP e a Unesp, nós temos um convênio com a Secretaria Estadual da Educação, por meio do qual os nossos professores, né, das unidades da Unesp e alunos, eles vão até as escolas para repassar as informações para os estudantes, e também estudantes da Unesp, que foram alunos de escola pública, acompanham os docentes para estimular os alunos a fazer essas inscrições. Também temos a Unesp e a VUNESP, tem um termo de cooperação, um acordo de cooperação com o Centro Paula Souza, para fazer essa divulgação do vestibular da Unesp. E tanto com a Secretaria Estadual da Educação, como com o Centro Paula Souza,
nós já tivemos reuniões, a Prograde e a UNESP, com a Secretaria da Educação, para que eles façam a divulgação com o material que nós vamos disponibilizar, utilizando, então, os meios que eles já utilizam para fazer o contato com as escolas, com as diretorias regionais de ensino, que disponibilize todo o material nosso nos sites deles. Então, o Facebook, Instagram, e-mail, SMS, que a Secretaria faz a conexão com os alunos da rede pública, ela vai veicular essa informação referente ao vestibular, as informações do vestibular da Unesp. E o Centro Paula Souza, idem. Então, o que não vai ser possível fazer presencialmente, acreditamos que, dessa forma, a mensagem, enfim, também chegará ao aluno da escola pública. Afinal, 50% das vagas em todos os cursos da Unesp são destinadas aos alunos da escola pública. Então, nós estamos com a expectativa, visto que eu sou mais da ala pessimista, né? Mas eu estou entendendo que nós vamos ter na casa aí dos 90 mil inscritos no vestibular da Unesp, porque, afinal, isso passa, e os alunos sabem que, passando a pandemia, o curso superior numa universidade como a Unesp... Bom, eu gostaria de ressaltar, a partir do que o professor Nivaldo disse, que a Unesp, essa ampliação dos períodos, tanto de inscrição para pedidos de isenção, de desconto na inscrição, como também a ampliação do período de inscrição no vestibular, são medidas que a Unesp, juntamente com a VUNESP, tomou também por entender essa situação não favorável que estamos vivendo em termos da pandemia, por saber que nem todos os nossos candidatos, os nossos possíveis candidatos, têm o mesmo acesso à internet. Então, a ampliação desse período vem também no sentido de apoiar os nossos candidatos para dar mais tempo a eles para que possam acessar os sites da Unesp, procurar ajuda para acesso, ter mais tempo e mais possibilidades de tentativa, né? Então, essa ampliação vem também como uma adaptação do nosso processo de seleção a esse período de pandemia. A gente vê essa ampliação de maneira muito positiva e espera que ela ajude a trazer o maior número de candidatos possível para as nossas vagas. Diante de todas essas informações que dizem respeito ao nosso vestibular, para a gente finalizar, professora Gladys, professor Nivaldo, uma mensagem final a esses vestibulandos que estavam tão ansiosos pelas informações de como a Unesp iria operacionalizar o vestibular, todas essas informações divulgadas, publicadas no site da VUNESP, também a Prograde à disposição para responder a esse questionamento, né? Enquanto gestores deste momento, que mensagem é essa que fica, né, para que esses estudantes se preparem e estejam seguros para a realização do vestibular da Unesp 2021? Bom, eu queria finalizar essa entrevista deixando uma mensagem de otimismo. Embora a gente esteja vivendo um momento difícil, em decorrência da pandemia e de todas as consequências econômicas, sociais, e na vida das pessoas, e certamente na vida desses jovens, né, que prestarão os vestibulares, estão escolhendo o seu futuro, escolhendo as carreiras, escolhendo a universidade que vai estudar. Eu acho muito importante que esses vestibulandos não se deixem levar pelo pessimismo do momento e mantenham o foco, e não se desanimem. Porque tudo isso, mais cedo ou mais tarde, vai passar. E o futuro será bem melhor para as pessoas que buscarem ampliar os seus conhecimentos só pelo fato de conhecerem mais. Mas a ampliação desses conhecimentos e a qualificação profissional nos diferentes cursos de universidade pública, como é o caso da Unesp, vai fazer muita diferença na vida dessas pessoas. Então, essas pessoas não podem ficar para trás.
Essas pessoas têm que continuar olhando para frente, não se deixar abater pelo momento negativo aí colocado pela pandemia, fazer um esforço adicional e prestar o vestibular da Unesp. Eu acho que, em particular, para as pessoas que têm justamente mais dificuldades, as pessoas das escolas públicas, em que o curso superior faz uma diferença enorme na vida, no futuro dessas pessoas, e a universidade acolhe muito bem esses alunos. Então, eu queria deixar uma mensagem especial para esses jovens, para não deixar as pessoas mais experientes como a gente, às vezes os pais, enfim, desanimá-los. Pelo contrário, eles têm que ser desafiados, enfrentar esse desafio e caminhar para frente, sabendo que toda essa dificuldade irá passar e ali na frente o diploma, a formação, o conhecimento vai fazer muita diferença na vida dele. Ao final dessa entrevista, eu quero me dirigir aos nossos candidatos, nossos futuros alunos e alunas da Unesp e às suas famílias. Eu quero dizer a vocês que nós queremos tê-los juntos conosco no ano que vem. E, para isso, a Unesp, aqui representada pela Prograde, e a VUNESP, tem tido todo carinho e todo cuidado na preparação, na organização, na concepção, pensando cada passo desse vestibular, porque a nossa intenção é poder abrir as portas da Unesp e recebê-los com todo carinho, com todo entusiasmo no ano que vem. Então, eu acho que essa entrevista deixou claro todo o cuidado e todo cuidado que a VUNESP e a Unesp tiveram em pensar cada detalhe do vestibular, o que é que poderia ser mantido, o que é que teria que ser alterado para dar as melhores condições de inscrição, primeiro, né, com a ampliação dos períodos de inscrição, tanto para a isenção como para a inscrição propriamente dita, e também pensando toda a situação da preparação da prova, da sua concepção e da sua realização, da sua aplicação. Então, nesse sentido, eu queria reforçar a mensagem que foi colocada pelo professor Nivaldo. Não deixem de participar. Esse período de pandemia vai passar. E aí, nós gostaríamos de que você, né, candidato, e que as suas famílias não deixassem passar esse momento de oportunidade para vir para a Unesp, que está de braços abertos e que gostaria muito de poder contar com a sua presença no ano que vem. Muito obrigada. Agradeço, então, mais uma vez, professora Gladys, professor Nivaldo, pela oportunidade de esclarecimento e de convite a esses candidatos e candidatas para serem ingressantes e futuros egressos da nossa universidade. Muito obrigada, Gladys, Nivaldo. Muito obrigada, Maíra, por mais essa oportunidade. O Boletim Unesp Notícias fica por aqui. Acompanhe as informações ao longo de nossa programação e também nas mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.